Olá pessoal, vamos dar sequência então às nossas aulas sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a teoria, sobre a legislação, né? E nessa aula nós vamos abordar um pouquinho mais sobre a resolução de exercícios do Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Eu sou o professor Claudinei Ferreira e estou aqui à sua disposição de tentar te ajudar com que você tenha o melhor êxito numa prova ou no concurso público que você vier a fazer, onde será cobrado, né, como um dos conteúdos o Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Eu vou apresentar, pessoal, vários exercícios aqui na tela, né? Nós vamos fazer nessa aula 10 resoluções de exercícios. E eu vou pedir para vocês que assim que eu apresentar o exercício, você dê uma pausa no vídeo, até para você resolver a questão. E assim que você resolver, dê um play para a gente acompanhar a resolução do exercício, tá? E em cima da resolução, a gente vai abordar um pouquinho a teoria relacionada ao Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho então sobre a nossa resolução 724 de 2022. Fiquem só atentos, pessoal, porque existem vários outros códigos de ética, né, os anteriores, e a última versão que nós temos, o que é cobrado hoje dentro dos conteúdos, é a resolução 724 de 2022. A primeira questão é a questão da Prefeitura de Maringá, no Paraná. E a questão ela fala o seguinte, olha, o Código de Ética estabelece direitos e deveres e proibições para os profissionais atuantes na área farmacêutica. Com relação às infrações, sanções disciplinares e processo, qual das alternativas a seguir não está em conformidade com o novo Código de Ética Farmacêutica? Então, seguindo aí o nosso passo a passo, dê uma pausa aí no vídeo, tente resolver a questão e eu já volto para mostrar o resultado, qual é a questão correta e a resolutividade dela. Para essa questão, a resposta é a letra C. Por que a letra C? Ela está perguntando qual das alternativas a seguir não está em conformidade com o novo Código de Ética. Então, olha a letra A. A deliberação do Conselho precederá sempre de audiência prévia do acusado, sendo-lhe designado o defensor da ativo, se o profissional não for encontrado nos endereços por ele fornecidos e registrados em seu cadastro ou se deixar o processo à revelia. O que significa isso? Olha, se o Conselho de Farmácia envia documentação para a casa do farmacêutico notificando ele do processo ético e o endereço está errado, né? O cadastro está errado, ou mesmo ele recebendo, ele não quer apresentar defesa, ele não quer comparecer nas oitivas, ele ainda vai ter uma defesa. Essa defesa acontece por esse defensor da ativo, né, que está descrito aqui no enunciado da questão. Então, esse defensor da ativo, ele tem essa função de defender, que é um farmacêutico, nomeado pelo presidente do Conselho Regional de Farmácia, que mesmo o farmacêutico não querendo, esse defensor da ativo irá defendê-lo perante o processo ético. Então, essa letra A está correta. A letra B. A competência disciplinar é do CRF em que o faltoso estiver inscrito ao tempo do fato punível em que incorreu, devendo o processo ser instaurado, instruído e julgado em caráter sigiloso, sendo permitida vistas aos autos apenas às partes, indiciado e CRF, e aos procuradores constituídos. Tem duas situações nessa questão. A primeira fala que a competência disciplinar é do CRF em que o faltoso estiver inscrito. Isso significa que, se o farmacêutico sofre um processo ético e ele quiser mudar, transferir o seu registro para outro estado, ele pode. Isso não é proibido. A gente vai ver que tem outros exercícios que cobram muito isso nos concursos. Então, ele pode fazer a sua transferência tranquilamente. E quem vai continuar o julgamento do processo? Aquele CRF no qual ocorreu o fato. Então, esse ponto está certo. Segue o segundo ponto da questão. Todo processo instruído e julgado em caráter sigiloso, sendo permitido vista aos autos apenas às partes, o indiciado e o CRF, e aos procuradores constituídos. Ok, o processo é sigiloso. Só o farmacêutico que está sofrendo o processo fica sabendo, somente a equipe do CRF envolvido no processo ético fica sabendo e os farmacêuticos que fazem parte da comissão de ética disciplinar. E se esse farmacêutico faltoso, né, colocar um procurador, um advogado, somente esse advogado vai estar
sabendo do processo. Ninguém mais tem ciência desse processo. Então, ele é sigiloso. Letra B está certa. Letra D. Por se tratar de direito intertemporal, o processo ético não será suspenso nem encerrado na hipótese de pedido de desligamento ou cancelamento de inscrição profissional e deverá seguir seu regular procedimento. Tá certo. Isso significa que, se caso eu sofra um processo ético e falo assim, nossa, eu sofri um processo, vou pedir o cancelamento do meu registro, vou me desligar do CRF, eu vou ficar impune do processo? Nananina não. Né? Se eu sofri um processo, mesmo que eu peça o desligamento ou cancelamento da minha inscrição, eu ainda vou continuar sofrendo esse processo ético e vou ter que cumprir as penalidades que forem impostas nesse processo ético, tá? Então, letra D também está certa. Letra C, por que ela está errada? No discurso da apuração ética, o profissional não poderá solicitar transferência para outro CRF. Olha, acabei de falar, né? Quando o farmacêutico ele sofre um processo ético, ele pode solicitar a sua transferência. Então, não poderá solicitar? Está errado. Ele pode, até que o processo ético do CRF em que se apura a falta cometida seja finalizado, devendo o CRF julgador, após o processo transitado julgado, informar o CRF quanto ao teor do veredito e a penalidade imposta. Funciona da seguinte forma. Se o fato, por exemplo, aconteceu em Minas Gerais, é função do CRF de Minas julgar o processo, e se esse farmacêutico pede a transferência para o Espírito Santo, quando o processo encerra, o CRFMG encaminha a decisão para o CRFES e lá no Espírito Santo ele vai ter que cumprir aquela penalidade. Então, ele pode fazer a transferência, mas ele vai cumprir aquela penalidade posteriormente, tá? Então, resposta certa aí, letra C. Vamos para mais uma. Essa questão é da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Resposta certa, letra D. Então, o que está perguntando? Sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. É direito do farmacêutico realizar a intercambiabilidade de medicamentos independente da decisão do usuário, dentro dos limites legais e desde que documentado o ato. Errado. Por que ela está errado? Porque não pode ser independente da decisão do usuário. O farmacêutico tem que respeitar a decisão do usuário. Então, é direito do farmacêutico realizar a intercambiabilidade? É. Agora, independente da decisão, se o usuário fala assim, eu não quero substituir o referência pelo genérico, então não é o farmacêutico que vai obrigar a fazer essa substituição. A decisão é do usuário, por isso essa está errada. Letra B. É dever de todos os inscritos em um CRF garantir ao usuário o acesso à informação independente e de fonte confiável sobre as práticas terapêuticas, podendo optar por outras fontes de pesquisa que não as oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha. Atenção! É dever dos farmacêuticos garantir ao usuário acesso à informação, né, de fonte confiável sobre as práticas terapêuticas, mas ele não pode optar por fontes de pesquisa que não são oficiais, né? A gente só pode se basear em conhecimento que a gente tenha credibilidade, em fontes oficiais que são reconhecidas pelo país. Então, essa está errada. Letra C. É permitido ao farmacêutico publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se a autoria exclusiva quando houver participação de subordinados ou outros profissionais farmacêuticos ou não. Isso também é um ponto que cobra-se muito nos concursos, né? O farmacêutico ele não pode colocar o seu nome em trabalhos que ele não fez. Ele não pode colocar o seu nome num artigo científico de que ele não participou. Então, é permitido ao farmacêutico publicar o seu trabalho científico, mas naquele trabalho que ele participou, ou seja, daquele que ele não tenha participado, ele não pode. Então, essa está errada. Letra D. É direito de todos os inscritos no CRF recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada, sem condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito à representação às autoridades sanitárias e profissionais. Esse também é um item que cobra-se muito em questão. A gente vai ver várias das questões que eu vou apresentar sempre volta nesse assunto, né? Aquele farmacêutico ele tem o direito de recusar a exercer a sua profissão, seja numa instituição pública ou privada, onde ele não tenha condições dignas de trabalho
ou que possa estar prejudicando o usuário. E ele ainda tem direito de representação às autoridades sanitárias, à vigilância sanitária e profissional ao Conselho de Farmácia. Então, essa aí, letra D. Próxima questão é da Prefeitura de Lagoa de Itaínga, em Pernambuco. Para essa questão, a resposta certa, letra C. O que ele se pede? É direito do farmacêutico, exceto. Ou seja, todos são direitos, com exceção de uma. Então, vamos lá para a letra A. É direito do farmacêutico interagir com os demais profissionais para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos? Tá certo, nosso direito. É direito do farmacêutico exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição e os demais aspectos legais e técnicos? Tá certo, é direito do farmacêutico. Letra D. É direito do farmacêutico negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, e ainda comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos e ao CRF? Correto. É direito do farmacêutico. Se eu tiver diante de uma situação que tenha conflitos, que é contrário à ciência, à técnica, à ética, eu posso negar, tá? E a letra E é direito do farmacêutico ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário obrigatoriamente para o farmacêutico? Atenção, pessoal, é nosso direito, tá? Mesmo que talvez na sua cidade o fiscal sanitário não seja um farmacêutico, né, seja de uma outra profissão, mas é o nosso direito perante o nosso código de ética a gente ser fiscalizado, tanto por um fiscal sanitário quanto por um fiscal do conselho de classe, que ele seja farmacêutico. A C está errada. Por que ela está errada? É direito do farmacêutico opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas de trabalho, mesmo em situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais, mesmo em situações de urgência ou emergência. Esse é um ponto inserido no nosso código de ética, que é o seguinte: se a gente for convocado em situações de urgência e emergência, calamidade pública, né, numa situação mais grave, e a gente for convocado pelo Conselho Federal de Farmácia para prestar o serviço, a gente tem a obrigação de prestar esse serviço. Então, a gente não pode se opor quando a gente estiver diante aí de situações emergenciais, situações urgentes. Então, essa aí é a letra C, resposta certa. Mais uma questão da Prefeitura de Lagoa de Itaquinga, Pernambuco. Para essa, a resposta certa, letra D de dado. Então, olha lá. O farmacêutico, durante o tempo que permanecer inscrito no CRF, independente de estar ou não no exercício da profissão, ele deve, exceto. Atenção, pessoal, porque dentro do nosso código de ética a gente tem um capítulo para os farmacêuticos inscritos no conselho e um capítulo para todos os farmacêuticos, independente se ele está no exercício ou não da profissão, tá? Então aqui ele se fala, independente dele estar ou não no exercício, ele deve, é um dever do farmacêutico. Então vamos lá. É um dever do farmacêutico comunicar ao CRF e às autoridades competentes fatos que caracterizem infringência a esse código e às normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas? Tá certo, isso é um dever do farmacêutico. B. É dever do farmacêutico supervisionar nos limites da lei os colaboradores para auxiliarem no auxílio do exercício de suas atividades? Sim, é um dever nosso. Se eu tenho colaborador, eu preciso supervisionar esses colaboradores. Letra C. É um dever avaliar a prescrição, decidindo justificadamente pela não dispensação ou aviamento? Sim, é um dever nosso avaliar a prescrição. E a gente pode decidir se eu vou dispensar ou não. Mas se eu decidir se vou dispensar ou não, a gente tem que justificar caso eu não venha dispensar ou aviar. Atenção também a esse artigo, porque isso cai muito em concurso público. A gente vai ver que vai repetir aqui em algumas questões.
Então, é um dever nosso avaliar a prescrição, decidindo de forma justificada em dispensar ou aviar aquela receita. Letra E. É um dever participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o PGRSS, do local de sua responsabilidade. É sim, é um dever do farmacêutico a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, tá? Por que a letra D está errada, então? É um dever do farmacêutico participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e educação continuada, bem como definir manuais de boas práticas, procedimento operacional padrão e seus aperfeiçoamentos, zelando pelos seus cumprimentos. Até aí está tudo certo. O problema é no final. E fala o seguinte, que esses POPs, esses treinamentos, têm que estar acessíveis a todos os clientes, funcionários envolvidos nas atividades e órgãos de fiscalização. O que tem cliente nessa história, né? Cliente não tem acesso aos treinamentos que a gente faz interno. Os clientes não têm acesso ao nosso manual de boas práticas. Esses documentos, sim, têm que ficar disponíveis aos funcionários envolvidos nas atividades que vão ser executadas e também para os órgãos de fiscalização. Cliente, não. Por isso, a letra D está errada. Ok? Vamos para a próxima? Essa é uma questão da Prefeitura de Domingos Martins, no Espírito Santo. Para essa questão, a resposta certa é a letra D, de dado. Vamos lá. A respeito dos deveres dispostos no Código de Ética Farmacêutica, assinale a alternativa correta. Deveres. É dever do farmacêutico, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia, deve-se colocar seus serviços à disposição das autoridades constituídas mediante exclusivamente a remuneração compatível com a função ou vantagem pessoal? Errado. A gente tem que se colocar à disposição das autoridades. Eu acabei de falar disso. Mas com remuneração compatível? Não. Quando a gente está se colocando à disposição das autoridades, a gente fica à disposição das autoridades. É uma obrigatoriedade nossa, tá? É um dever. Letra B. O farmacêutico deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre a sua própria saúde e bem-estar em todas as situações. Cuidado, pessoal. A gente tem que respeitar o direito de decisão do usuário, mas não são em todas as situações. Porque eu posso estar diante de algum paciente que está com uma perda de memória, um paciente com mal de Alzheimer, que não responde pelos seus próprios atos, um paciente que tem um problema mental. Então, a gente vai respeitar o direito de decisão se ele tiver ciente do que ele está fazendo. Se ele tiver com uma incapacidade, né, ele não precisa e a gente não tem que respeitar o direito dele, ok? Então, essa aí está errada. Letra C. O farmacêutico deverá adotar postura contrária às práticas terapêuticas alternativas, de modo que possa salvaguardar a saúde da população. Não! Postura contrária à prática terapêutica alternativa, não. A gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? As PNPICs no SUS, fazem parte de fitoterapia, homeopatia, acupuntura. Né? O farmacêutico ele tem que incentivar essas práticas terapêuticas alternativas e não tem uma postura contrária a ela. Tá? Então também está errado. A letra D está certa. O farmacêutico tem que comunicar, denunciar às autoridades competentes qualquer forma de poluição, deteriorização do meio ambiente ou os riscos inerentes ao trabalho que sejam prejudiciais à saúde e à vida. Certíssima essa, letra D. A próxima questão é da Prefeitura de Matupá, no Mato Grosso. Essa questão tem como resposta certa a letra C. Somente os itens 2 e 3 estão corretos. Ela pergunta o seguinte: nos termos do Código de Ética Farmacêutico, sobre as vedações específicas ao inscrito, somente aquele que está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, que atue no serviço público, só aquele inscrito no serviço público, analise os itens abaixo. Manter vínculos profissionais ou outra atividade qualquer com incompatibilidade de horário ao declarado para assistência farmacêutica nos conselhos regionais. Olha, com incompatibilidade de horário, né, ou outra atividade qualquer, né, ou seja, ele pode
está trabalhando no cargo público e ser um vendedor, né? Tem que pensar em outras coisas assim também. Então, essa incompatibilidade de horário tornou-se esse item 1 incorreto. 2. Utilizar do serviço, emprego ou cargo público para realizar trabalho de empresa privada de sua propriedade ou de outrem, obtendo vantagem indevida para si ou para terceiros. Essa é uma vedação, né? Isso está vedado. Eu não posso utilizar do meu serviço público, né, para realizar trabalho para empresa privada. Do 3, cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço. Também está lá no nosso código de ética. Não é permitido ao farmacêutico no serviço público cobrar ou remuneração do usuário do serviço. O serviço público é gratuito para todo mundo, tá bom? Então, está somente correto aí em termos de vedação daqueles que estão inscritos no serviço público, item 2 e item 3. Se ficou com dúvida, pessoal, vai lá no código de ética e pega essa parte restrita dentro do código para farmacêuticos que atuem no serviço público. Essa questão agora é da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo. Resposta certa, letra D. Avalie-se de acordo com o Código de Ética, os direitos do farmacêutico incluem. Então, ele está perguntando sobre os direitos do farmacêutico. É um direito do farmacêutico exercer de forma simultânea a medicina? Não. É proibido o farmacêutico exercer a medicina de forma simultânea. Isso vai se repetir também em algumas questões que a gente vai ver. Essa está errada. É direito do farmacêutico delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições privativas da profissão farmacêutica? Eu não posso delegar para um vendedor, balconista, operador de caixa, né, um técnico que faça atividade que é privativa do farmacêutico. A gente não pode fazer isso. Então, essa está errada. Prescrever medicamentos de acordo com protocolos aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos em colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde, desde que atendidas as normativas vigentes. Tá certo. Então, a gente tem até uma resolução que trata da prescrição de medicamentos. Recusar o fornecimento de medicamentos e estabelecimentos que não cumpram os requisitos legais para aquisição. Também é um direito nosso. Recusar o recebimento de mercadorias, né, ou de estabelecimentos que estejam devidamente legalizados e sem procedência de origem. Então, está correto aí como direito do farmacêutico somente o 3 e o 4. Por isso, a letra D está correta. Ok? A próxima questão é da MGS. A resposta certa dela, a letra A. No que tange às disposições do Código de Ética Farmacêutico, analise as afirmativas abaixo e dê verdadeiro ou falso. Primeiro, é direito do farmacêutico exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e as legislações vigentes. Para alguns, acharam que essa afirmativa está verdadeira, porque com a nossa execução. Mas isso não é direito do farmacêutico. Isso é um dever do farmacêutico. Então, é dever do farmacêutico exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e legislações vigentes. Então, essa aí está falsa. Muito cuidado. A gente tem um capítulo do direito e um capítulo dos deveres. E isso acaba se misturando muitas das vezes. Muita atenção a isso. A segunda. É direito do farmacêutico interagir com o profissional prescritor quando necessário para garantir a segurança, a eficácia terapêutica, observando o uso racional de medicamentos. Verdadeiro. E a outra, é direito do farmacêutico assumir com responsabilidade social, ética sanitária, ambiental e educativa sua função na determinação de padrões desejáveis em todo o âmbito profissional. Mais uma vez, isso não é direito, isso é dever do farmacêutico. Então, tá falsa essa afirmativa. Então, falsa, verdadeiro, falsa. A sequência correta, letra A. Mais uma questão, essa da Prefeitura de Chiapeta, no Rio Grande do Sul. A resposta certa dessa questão, letra D. Sobre o Código de Ética do Profissional Farmacêutico, é proibido, exceto. Então, o que é proibido e aquilo que não é proibido, que vai ser a nossa opção certa, né? Então, letra A.
É proibido receber estagiário do curso de graduação em farmácia ou de pós-graduação sem o termo de consentimento, né, ou de compromisso do estágio? Sim, é proibido. A gente só pode receber alunos de graduação ou de pós para fazer estágio se ele tiver com o termo de consentimento. Esse item foi inserido nessa resolução, pessoal. Isso pode começar a se repetir nas próximas questões de concurso público. Isso não tinha nas resoluções anteriores. Letra B. É proibido produzir, fabricar ou fornecer em desacordo com a legislação vigente radiofármacos e conjuntos de reativos ou reagentes destinados a diferentes análises complementares de diagnóstico clínico? Sim, é proibido. Né? Se estiver em desacordo, é proibido. Letra C. É proibido dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais no exercício das suas funções. Sim, é proibido dificultar o fiscal adentrar na farmácia ou desacatar um fiscal, seja ele sanitário ou profissional. Agora, é proibido denunciar ao Conselho Regional de Farmácia atos que contrariem os postulados éticos e legais da profissão? Não, isso não é proibido. Isso é dever. É um dever do farmacêutico denunciar sempre que encontrar alguma coisa errada no exercício da profissão. Então, resposta certa aí, letra D. Sem o termo, em desacordo e dificultar. São palavrinhas aí que podem levar alguns ao erro na resolução do exercício. Mais uma, Prefeitura de Sinimbu, no Rio Grande do Sul. Resposta certa, letra A. Pergunta-se na questão, falando sobre o código de ética, assinale C para as afirmativas certas e E para as erradas. Então, vai lá, primeira frase. Aquele que continuar a exercer a profissão, mesmo enquanto estiver sob sanção disciplinar de suspensão, será aplicada idêntica pena pelo prazo em dobro ao originalmente determinado. Tá certo. Ou seja, se esse farmacêutico sofreu uma advertência e ele continua exercendo uma suspensão, e se ele continua exercendo a sua profissão, ele vai tomar na segunda penalidade o dobro de uma suspensão. Tá? Então, essa está certa. É uma questão que fala um pouquinho das penalidades dentro do Código de Ética. E a segunda, os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia. Certo. Certo por quê? A primeira instância é o Conselho Regional de Farmácia. Todo o processo acontece no regional. Se com a decisão do regional o farmacêutico quiser recorrer, ele pode. Ele vai recorrer à segunda instância, entre aspas, que seria o Conselho Federal de Farmácia. E não tem outra. É regional e federal. A decisão do federal, ela tem que ser acatada. Agora, aquilo que não for resolvido no regional, os casos omissos, eles serão resolvidos pela instância superior, que seria o plenário do Conselho Federal de Farmácia. Então, essa também está certa, as duas certas, letra A. Muito bem, pessoal. Então, essas foram as 10 primeiras questões, né, que nós estamos aqui trabalhando, entendendo um pouquinho mais sobre o Código de Ética da profissão farmacêutica, tá? Fique atento aí, né, para as nossas próximas partes. Vamos resolver outras questões, tentando abordar toda a plenitude inerente ao Código de Ética da profissão farmacêutica, tá bom? Te espero aí na nossa próxima aula.